Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, 7 de março, estamos começando nosso vídeo pré-USDA, onde a gente coloca as expectativas para o relatório de oferta e demanda, agora de março, do Departamento Norte-Americano de Agricultura, que será divulgado nesta quarta-feira, às 14 horas, dia, portanto, 8 de março. Estou com meu colega consultor de Safras e Mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque, que vai nos comentar aí sobre as perspectivas para esse relatório de março. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. O relatório do USDA, mais um aí. Eu acho que é um relatório que não deve trazer muitas alterações, não deve mexer muito com os contratos de Chicago, tanto na soja, quanto no milho, quanto no trigo. Mas, é claro, a gente tem que ficar de olho aí, principalmente na soja e no milho, nas possíveis alterações. Eu acho que o mercado vai estar muito atento aí com relação à safra argentina, né? Continua sofrendo com problemas climáticos. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Bom, antes de compartilhar a tela aqui com os números esperados pelo mercado, digo a você que ainda não se inscreveu no nosso canal Safras TV no YouTube, inscreva-se, ative as notificações, entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, lá tem todas as informações, tem a cobertura da agência Safras e da nossa consultoria deste relatório de março. Temos não só os trabalhos do como os nossos outros consultores, todos na plataforma. Você pode pedir uma demonstração gratuita, safras.com.br. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar falando dos números da soja. Vamos aí com os números. Em fevereiro, o departamento apontou a produção americana 22-23 em 116,4 milhões de toneladas. Não há perspectiva média desse mercado, até porque daqui a pouco o mercado já vai olhar para a próxima safra americana. O Luiz vai falar um pouco disso. Os estoques americanos 22-23 foram indicados em fevereiro de 6,1 milhões de toneladas e a expectativa média do mercado para este relatório de agora é de praticamente 6 milhões de toneladas, 5,96. Os estoques globais 22-23 foram indicados em fevereiro em 102 milhões de toneladas. O mercado espera uma redução agora para 100,1 milhões de toneladas em média. Falando agora da safra da América do Sul, a produção brasileira 22-23, em fevereiro o departamento americano apontou uma produção de 153 milhões de toneladas, deve manter, segundo a expectativa média do mercado. O que está pegando é realmente os números da Argentina, que vem caindo. Em fevereiro foram indicadas 41 milhões de toneladas e agora o mercado espera uma revisão para 36,3 milhões de toneladas. Então, Luiz, o que te parece aí essa expectativa do mercado? Realmente há de se notar os dados da Argentina. Bom, Alessandro, como eu falei, né, o mercado olhando muito para a safra da Argentina, até porque se a gente olhar para outros números, né, principalmente dos Estados Unidos, o mercado não espera praticamente nenhuma alteração, né? Safra americana não deve mudar, deve ficar 116,4. O estoque americano deve cair pouquíssimo, né? Um ajuste muito fino, então não muda nada no quadro americano. E realmente o número que muda aí, se a gente for ver nas previsões, é o número da expectativa com relação à safra da Argentina, né? A gente continuou com um clima muito ruim na Argentina ao longo de fevereiro. E é normal o USDA ter que revisar, porque todo mundo está revisando. Nós, inclusive, já revisamos nosso número, né, Alessandro? A gente tem o pessoal da Argentina, nossos analistas, já estão trabalhando com uma safra de 32 milhões, né? A Bolsa de Buenos Aires, Bolsa de Cereais de Rosário também trabalha com um número muito próximo de 30 milhões. E, naturalmente, o USDA vai ter que ajustar, porque 41 milhões está bem fora aí do que o mercado está trabalhando. Até acho que 36 é um número, de certa forma, um pouco conservador, mas é um corte importante aí que o mercado está esperando. Como eu falei, eu acho que mesmo assim, mesmo com esse corte, se a gente até analisar os números, né, eu acho que Chicago não tem muito mais o que sentir com relação à safra argentina. Eu acho que Chicago já precificou a maior parte desse problema argentino. Maiores cortes eu acho que não vão dar força para Chicago, embora, claro, em algum momento pode dar um pouquinho de
um dia altista ali, mas eu acho que não tem muito mais que subir em cima disso, até porque se a gente for ver, né, Alessandro, os novos cortes da Argentina, ou a menor produção argentina, não vai beneficiar diretamente os Estados Unidos. Né? Eu acho que o maior benefício já está precificado, né, que é talvez algum aumento de exportação de farelo e óleo, mas a partir de um determinado momento, um determinado volume cortado, esse volume adicional vai ser destinado para o Brasil e não para os Estados Unidos. Tanto que o USDA está cortando aí em 4 milhões, mais ou menos 5 milhões de toneladas na safra argentina e não está mudando o estoque americano. Né? Se a gente fosse transferir o problema argentino, né, as compras de soja da Argentina ou de farelo e óleo para os Estados Unidos, a gente deveria ter um estoque menor nos Estados Unidos. Então, o USDA está mostrando mais ou menos que o mercado entende que quem vai se beneficiar de fato desse problema argentino é mais o Brasil. Então, é por isso que eu entendo que Chicago não deve ter muito mais força em cima desse problema argentino, até porque a gente está se aproximando aí do primeiro número de área americana, né, que vai sair agora no dia 31, e o mercado já começa, de alguma forma, a mudar o foco um pouco da safra sul-americana para a nova safra americana, aí, que a gente vai ter os primeiros números no dia 31 de março agora. Beleza, Luiz? Vamos mudar aqui a tela para o milho. Temos aí, então, produção americana em fevereiro indicada em 348,7 milhões de toneladas, assim como para a soja, não existe aí aquela expectativa média do mercado, até porque não se esperam grandes mudanças, seria uma surpresa uma mudança, agora, já que o mercado realmente está mais atento daqui a pouco à safra futura, como o Luiz falou. Os estoques americanos 22-23 foram indicados em 32,2 milhões de toneladas, arredondando, em fevereiro, e o mercado espera uma elevação, a média das expectativas do mercado, para 33 milhões de toneladas. Estoques globais 22-23 foram indicados em 295,3 milhões de toneladas em fevereiro, o mercado espera um ajuste agora para 293,7 milhões de toneladas. Agora, a safra da América do Sul. No Brasil, o mercado espera, assim como na soja, a manutenção dos números em 125 milhões de toneladas, no caso da safra de milho. Na Argentina, assim como na soja, o mercado espera uma redução na estimativa em relação a fevereiro, quando o departamento apontou 47 milhões de toneladas, e agora a expectativa média do mercado do milho é de 43,2 milhões de toneladas para a Argentina. Luiz, e o milho? Da mesma forma que a soja, né, Alessandro? A gente está vendo que o mercado espera pouquíssimas mudanças para o quadro americano, né? São ajustes realmente muito finos. E as atenções aí ainda voltadas, de certa forma, para a América do Sul, que é onde está em aberta a produção, né? Principalmente a Argentina, aí, com aqueles mesmos problemas que afetaram a soja, afetaram a produção de milho na Argentina. Então, o mercado também espera um corte importante na safra argentina, né, indo de encontro a que outras consultorias como nós, né, e algumas entidades argentinas estão apontando, né, uma safra mais próxima de 40 do que de 50. Né? Então, acho que o USA vai entrar em linha, a não sei que nos surpreenda, mas ele deve trazer esse corte para em torno de 43 milhões. E no caso da safra brasileira, a gente está recém plantando a safrinha, né? A gente já tem alguns problemas de safra de verão que já foram precificados, né? Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Mas o que importa mesmo, né? A safra grande aí brasileira é a safrinha que está sendo plantada agora. Claro, a gente tem alguma atenção com relação aos atrasos de plantio, devido aos atrasos de colheita, que já estão sendo, de certa forma, contornados. Mas a Masusa deve manter essa projeção de uma grande produção para a safrinha, também em linha com o que a gente está imaginando aqui no Brasil, né? Que é um potencial produtivo muito grande para a safrinha brasileira. E aí, a partir das próximas semanas, é só o clima que vai ser o importante para a gente definir o tamanho dessa produção. Então, também entendo que é um relatório que não deve trazer grandes impactos para Chicago, até porque, como eu falei, acho que a maior parte dessas perdas argentinas já estão precificadas, então não deve trazer muitas mudanças aí para os contratos futuros em Chicago. Valeu, Luiz. Vamos passar para o trigo agora. Temos na tela aí que em fevereiro a safra 22-23 americana foi colocada em 44,9 milhões de toneladas. Os estoques americanos 22-23 tinham sido indicados em fevereiro em 15,46 milhões de toneladas. O mercado, na média, espera um ajuste para 15,68 milhões de toneladas. Estoques finais 22-23
e os estoques globais 22, 23, que em fevereiro foram colocados em 269,3 milhões de toneladas, devem vir, segundo a expectativa média do mercado pesquisada, para 269,9 milhões de toneladas. No trigo, não temos grandes mudanças esperadas nesse relatório. Pois é, Alessandro, da mesma forma que na soja e no milho a gente não está esperando grandes mudanças, né, principalmente para os números americanos, no trigo a mesma coisa, até porque a gente não deve ter nenhuma mudança em números da América do Sul, né, porque está longe ainda da nova safra. Então, deve ser um relatório neutro da mesma forma que para a soja e para o milho, assim, olhando para Chicago, não deve ter grandes alterações aí em números que façam, né, Chicago mudar os rumos, né, em cima de algum fator fundamental. Chicago continua olhando muito nesse momento aí nas três, não só no trigo, né, como nas outras duas também, nas três culturas, para a parte do mercado financeiro, ainda tem a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, indicadores aí da sanidade das economias mundiais. Então, eu acho que é um relatório de uma certa forma aí para as três culturas. O relatório deve ser bastante neutro, não deve ter grandes alterações que façam aí Chicago mudar de rumo aí nos próximos dias. Beleza, Luiz. Vamos comentar um pouquinho só da Bolsa de Chicago. Vamos ver aqui como é que está o mercado. Para maio, a soja em grão a 15,14 por bushel, queda de quase 1%. No milho, na Bolsa de Chicago, maio operando com baixa de 0,2% a 6,35%. E para o trigo, maio, uma alta de 0,5%, quase a 7 dólares por bushel, Luiz. O que tu acha aí desse comportamento de hoje? Eu acho que vai de encontro ao que eu falei, né, Alessandro? Que é um relatório que não deve trazer grandes mudanças. O mercado aí basicamente trabalhando em cima de fatores técnicos nos últimos dias, né? Claro, a gente tem alguns fatores que trazem suporte, os próprios problemas argentinos acabam trazendo um certo suporte aí para soja e milho, mas a gente vê que não passa disso, né? Como eu falei, boa parte aí das novidades do mercado, né, no sentido das últimas semanas e talvez essa próxima novidade de um novo corte elas já estão precificadas aí em Chicago. Então, eu acho que, né, de novo, o mercado está esperando por um relatório neutro, praticamente, nas três culturas, e está olhando nesse momento para fatores aí do lado financeiro. Hoje a gente teve uma falha importante do presidente do Federal Reserve, a gente tem a guerra entre Ucrânia e Rússia ainda no radar, então, mercado lateralizado aí, esperando o USDA, e se, né, o USDA não surpreender, não deve trazer grandes alterações para os contratos de Chicago em qualquer uma dessas três culturas. Obrigado, Luiz. Amanhã a gente se reúne novamente para a gravação do vídeo pós-USDA, onde a gente vai repercutir e apresentar os números divulgados para soja, para milho e para trigo neste relatório de março do Departamento Norte-Americano. Muito obrigado, Luiz. Um abraço a todos e até amanhã. Abraço, até amanhã.